Inteligência artificial vai substituir a advocacia? No meu ponto de vista, ela não vai substituir a advocacia, ela vai atropelar a advocacia. O meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a construir um faturamento de até R$30 mil, mesmo sendo advogados iniciantes. A inteligência artificial ajuda e tem um potencial de crescer a advocacia do advogado estrondoso. Por quê? Eu vou dar poucos exemplos aqui do que é uma utilização de uma inteligência artificial no escritório de advocacia. Você pode utilizar para analisar documentos. Por exemplo, você vai fazer uma defesa para um cliente. Você pede a inteligência artificial para analisar a defesa, para analisar os principais documentos, analisar quais documentos são importantes e fundamentais para o seu processo. Quando você fizer a defesa e pedir a inteligência artificial para poder comparar a probabilidade de êxito e qual prova que o advogado pode e deve explorar, muda o jogo de uma audiência. Mesmo que o advogado tenha experiência, às vezes ele não dá atenção para determinado documento que a outra parte coloca no processo, que seja uma defesa, que seja uma inicial, mas o advogado, quando ele entende a importância daquele documento, aliado ao conjunto fático do processo, ele faz uma audiência muito melhor. A inteligência artificial ela consegue gerar para o advogado perguntas, explorar ônus de prova. Quantos advogados vão para uma audiência e não sabem sequer quais ônus de prova que eles precisam de fazer, quais perguntas que eles precisam de fazer para as partes, para as testemunhas? Ela muda o jogo. Inteligência artificial também, ela ajuda o advogado a peticionar em processo, ela ajuda o advogado a corrigir inicial, ela ajuda o advogado a corrigir contestação, mas eu vou dizer qual que é o grande erro de que muitos advogados que estão utilizando a inteligência artificial e estão pecando. Olha, o advogado ele tem que estudar, ele tem que gostar de ler. Se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar, você não pode ser advogado. O advogado ele precisa de ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico ele só adquire ele através de estudo, horas de estudo. Mesmo com a inteligência artificial, se você pede a inteligência artificial para ela corrigir um texto ou para ela corrigir uma petição inicial, uma defesa, o que for, o que o advogado precisa de fazer? Primeiro, ele precisa de ler aquele texto, ele precisa de entender se aquele texto está de acordo com aquilo que ele esperava, se a inteligência artificial trouxe coisas novas, se precisa de explorar alguma área que mesmo a inteligência artificial não explorou, mas o advogado entende que aquilo seja relevante. As jurisprudências que a inteligência artificial inclui nas peças, na maioria das vezes, a jurisprudência ela é inventada pela própria inteligência artificial. Então, a gente aqui no escritório não usa jurisprudência de inteligência artificial porque o advogado pode ter problema. Porque todas as vezes que eu pego uma petição inicial aqui, que eu vou fazer a conferência, que eu vou fazer uma defesa nela, eu confiro todas as jurisprudências e citações. Por que eu faço isso? Para saber se essas jurisprudências são ou não inventadas. Muitos advogados estão tendo problema com jurisprudências de inteligência artificial porque eles não estão lendo. Eles acham, mesmo que leem também, eles têm que conferir se aquela jurisprudência existe, se aquilo está certo. A gente aqui no escritório já nem gosta de usar jurisprudência. Por que eu não gosto de usar jurisprudência? Porque geralmente o juízo tem um entendimento daquele processo, daquele tema específico. E a jurisprudência deixa a petição inicial ou a contestação muito grande e extensiva. Fica desinteressante para a parte julgadora que vai analisar aquela peça de ler tudo o que você está fazendo, e muitas das vezes o desembargador ou o juiz ele não vai olhar aquela jurisprudência para ele embasar aquele pedido que você faz naquela jurisprudência. Eu entendo que a utilização de jurisprudência é aquela advocacia do passado, quando a advocacia ainda era física, os processos eram físicos e os juízes se orientavam por jurisprudência. Hoje em dia eu acho que eles se orientam mais por entendimento que ele tem em determinado sistema ou determinado pedido. Então o grande erro da advocacia primeiro, não ler as citações da IA, até mesmo os artigos. Eu confiro tudo aqui no escritório. A inteligência artificial faz uma defesa, faz uma inicial com, 5 minutos, mas eu gasto mais uns 15, 20 para me poder conferir, para me ter uma coisa melhor, para me fazer uma entrega para o meu cliente
muito boa. Na maioria das vezes, o cliente confia no advogado, confia na experiência do advogado, mas cada dia que passa tem chegado melhores tecnologias, melhores inteligências artificiais. Aqui no escritório a gente usa o ChatGPT, mas o ChatGPT a gente usa ele para coisas básicas. A gente muda o jogo mesmo do nosso escritório com utilização do Cloud. Ou seja, eu chamo ele aqui de o Claudinho, nosso novo advogado. As peças do Cloud são peças sensacionais. Ela eleva o debate lá em cima. Um outro problema que eu vejo que muitos advogados vão ter na utilização da inteligência artificial, principalmente aquele advogado que ele entende que ele não precisa de utilizar tecnologia, que ele entende que o conhecimento que ele tem ou que ele adquiriu com pós-graduação e etc. é suficiente, eles vão tomar uma surra, tanto nas audiências, tanto nos processos, tanto com recursos, porque não tem como comparar a inteligência do advogado, por melhor que ela seja, com todo respeito, com uma inteligência artificial. A inteligência artificial está no estágio, está no nível 2, ela ainda não chegou no nível máximo que ela pode chegar, mas eu entendo que os debates que os advogados têm utilizado a inteligência artificial, têm utilizado planejamento de IA para poder fazer as audiências, não estão permitindo mais os juízes pegarem aquelas sentenças antigas, que eles, por todo respeito também, que eles apenas mudam poucas coisas na sentença, porque usam a sentença de modelo, e quando eles publicam essas sentenças, e a gente tem feito embargos de declaração para sanar obscuridade, ou então dizer naquela decisão que o juiz não utilizou determinada prova, que a gente entende que ela é relevante, a IA tem apontado 9, 10 erros para o juiz fazer embargos de declaração. E eu tenho observado que alguns juízes têm enfrentado e outros juízes, para não ter que enfrentar e modificar o mérito, fala que não infringiram essas técnicas, os processos estão subindo para o tribunal e o tribunal está mandando o processo voltar, porque os juízes não estão julgando todos os pedidos, não estão enfrentando todas as provas no processo, porque antigamente passava batido pelo advogado. O advogado ficava mais focado que ele, ou ele venceu, ou ele perdeu determinado pedido, em buscar doutrina para poder mudar o entendimento do juízo, e ele esquece que a principal doutrina e a principal fonte que ele tem para mudar qualquer julgado está dentro do processo. As provas que você apresentou, ou se você está do outro lado, as provas que a outra parte deixou de apresentar. Mas a minha advocacia cresceu muito, eu virei um monstro nesses últimos 2 anos, que cada vez que passa a gente tem utilizado mais inteligência artificial. As perícias, por exemplo, a gente tem feito impugnação de perícias, que antigamente a gente tinha que contratar um assistente técnico, porque o advogado entende de lei, o advogado não entende de doença, o advogado não entende de perícia técnica ou perícia contábil, mas a inteligência artificial faz cada impugnações, apresenta quesitos, impugna defesa, impugna documento de uma forma muito boa, de uma forma assim, de um nível lá em cima. Se você, advogado, não está utilizando ainda inteligência artificial, você está perdendo muito dinheiro. Por que eu digo que você está perdendo muito dinheiro? Porque você vai ter resultados ruins no seu escritório. E o pior resultado ruim é você imaginar e ter orgulho, não ter humildade de entender isso, que o ser humano ele é obsoleto e que a inteligência artificial veio para ficar, e não só na advocacia, em várias profissões, os profissionais vão ter que se adaptarem a ela. Não dá para o advogado sobreviver sem inteligência artificial, mas ele perde muito tempo. Inteligência artificial, eu entendo que é uns 2, 3 advogados a mais no meu escritório, e aumenta muito a técnica. E se você utiliza ela, ou seja, se você aprende as técnicas e o método certo para você poder utilizar ao seu favor, para você poder analisar o seu perfil para fazer um posicionamento digital no Instagram, a inteligência artificial ela aponta os erros que você está cometendo, porque todo dia o algoritmo muda, então a gente vai seguindo tendências de outras pessoas, mas é uma selva que é todo mundo cego, que ninguém sabe de fato o que está fazendo, mas a inteligência artificial traz um posicionamento lógico, inteligência artificial ela vem e te dá sugestão de post para 30 dias, para 6 meses, se você quiser. Ela explora a dor do seu avatar, ela explora os desejos do seu avatar, ela cria textos de copy perfeitos que aumenta seu engajamento.
Muitas pessoas ficam vendendo prints para você poder fazer na área da saúde, na área do direito do trabalho. Esses prints eles já vêm com texto que facilitam o advogado, mas tudo isso é feito com inteligência artificial. Antigamente o advogado não tinha muita expertise com Canva, ou ele não escrevia tão bem, ou ele escrevia de uma forma muito técnica, que não criava um convencimento para as pessoas. Hoje em dia a inteligência artificial ela gera texto, ela gera roteiro para você criar um vídeo, e tem aumentado muito a qualidade desses advogados. Então, como que você compete no mercado, cada dia mais competitivo, e que você vem com o peito aberto, com esse tanto de informação que tem, que o advogado hoje não dá mais para ele seguir na advocacia, viver da advocacia apenas com o conhecimento dele de direito? É impossível. Se o advogado não aprender a utilizar a inteligência artificial, o advogado não aprender marketing digital, o advogado não aprender tráfego pago, o que ele vai ter que fazer? Para ele poder sobreviver da advocacia, ele vai ter que trabalhar como associado ou como CLT, e vai ter que submeter um salário de R$3.000. Gente, parece absurdo isso. Muitas faculdades são um valor maior que R$3.000. Então, como que você luta para poder formar, passa 5 anos numa faculdade de direito, gasta lá 200, 300 mil reais para você se submeter a um salário de R$3.000? Parece absurdo, mas é a realidade da advocacia. Ou então você vai mudar de profissão e vai trabalhar no Uber e vai julgar todo esse investimento que você fez ou que a sua família fez em você, que espelhava que você tinha um futuro melhor, e que você, por medo ou como é que eu vou te dizer? Você simplesmente com medo de querer transformar, com medo de algo novo, o cérebro da gente, às vezes, ele é programado para a gente ficar numa zona de conforto. Mas zona de conforto não paga a conta de ninguém. Zona de conforto simplesmente deixa o advogado na mediocridade. Você, advogado, existe um oceano de possibilidades, que tem muitos advogados piores que você, com menos experiência, com menos tempo de OAB que você, mas simplesmente entenderam que o jogo mudou e estão jogando esse jogo novo do digital, estão mergulhando em mentoria, estão mergulhando em aprender técnicas de inteligência artificial, técnicas de gerenciamento de escritório, estão saindo do comercial. Quer dizer, cada vez mais esses advogados não estão mais presentes no comercial, na barriga, no balcão do escritório de advocacia, e estão ganhando rios de dinheiro. Tem advogado ganhando 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, e você vai se contentar com 3 mil reais, com todo respeito. Como dizia o Chico Xavier, cada um tem a vida que quer e a vida que merece, mas você pode tomar uma decisão de fazer diferente, uma decisão de sair desse lugar que você está, de uma decisão de ir para um grupo de mentoria, de um grupo de advogados que tem e vivem os mesmos problemas que você todos os dias, mas a diferença é que eles não estão colocando os ovos deles nos problemas, eles estão colocando os ovos deles na solução. Estão buscando experiência de pessoas que já passaram por essa dor de ter que depender de indicação, de não saber precificar no escritório de advocacia, de ter medo de gravar um vídeo, de não entender a importância de um posicionamento digital, de não entender a importância de um Google Meu Negócio, de gerar com os clientes, como é que eu vou dizer para vocês? De gerar conexão com os clientes, de trabalhar com seus clientes e ser contratado por seus clientes. Existe um jargão que quem não é visto não é contratado, e no direito esse jargão é muito forte, porque se eu sou advogado trabalhista, mas se tem um cliente que ele quer sair da empresa, mas ele não sabe que eu existo, não adianta eu ter pós-graduação, ter mestrado, ter doutorado e ter 9 anos de advocacia. Por que não adianta? Simplesmente esse conhecimento vai ficar para mim e esse cliente não vai me contratar. Por que ele não vai me contratar? Porque ele não me conhece. Ele vai acabar contratando um advogado talvez recém-formado, mas que esse advogado não viveu a advocacia do passado. Então ele já iniciou a advocacia dele nesse novo formato de forma empreendedora. Ele não tem uma advocacia escrava, ele tem uma advocacia empreendedora. Ele não tem só um nome na porta no escritório. Ele tem um escritório autogerenciável, que esse advogado ainda fecha contrato sem a presença dele. Gente, parece absurdo, parece que isso não existe. Mas muitos advogados, muitos escritórios de advocacia estão fazendo isso. Isso é um segredo, é uma estratégia
de grandes escritórios está fazendo, mas que qualquer advogado pode fazer. Só basta querer, só basta ter a orientação certa. O conhecimento que você tem, advogado, ele te trouxe até aqui, mas o que vai mudar o jogo, o que vai fazer você viver o extraordinário é o conhecimento que você precisa de adquirir numa mentoria. A gente tem uma fraternidade que a gente criou justamente para ajudar esse advogado, onde todos os advogados querem crescer, querem um puxar o outro para que essas pessoas possam adquirir através do conhecimento, através da estratégia, uma advocacia melhor, transformar suas famílias. Eu não digo isso somente pelo dinheiro financeiro, não, e pela liberdade de tempo que o dinheiro traz, pela segurança que o dinheiro traz, mas eu falo pelo conforto da sua família, eu falo pela estrutura da sua família, de você poder investir no seu escritório, de você poder ser reconhecido no seu escritório, reconhecido por outros advogados, você poder viajar com a sua família, você poder viver o extraordinário e o bom da vida. Eu não sei se tem outras vidas, tem pessoas que acreditam em outras vidas. Esse vídeo aqui não está aqui para causar polêmica ou nem falar da fé de cada pessoa, mas até que prova o contrário, a gente tem uma vida. Então, se você tem uma vida, você precisa de viver ela bem, você precisa de estar bem, você precisa de ter disciplina, você precisa ter persistência, você precisa ter estratégia. Isso muda o jogo em qualquer fase da sua vida. Não é só na advocacia, não. Eu vou dar um exemplo também para a sua saúde. Se você não cuida da sua saúde, se você não cuida de você, se você não gosta de você, como é que as outras pessoas vão gostar? Como é que um cliente vai te olhar e vai confiar o direito dele se nem você confia em você, se você não sabe sequer precificar? Advogado, é o momento de você acordar e tomar uma decisão, porque se você não tomar essa decisão, você vai pagar o preço que é muito caro, que é o preço da indecisão, porque o mundo não para, as coisas não param, o mundo gira o tempo todo. E se você ficar aí aguardando a sorte bater na sua porta, aguardando viver de indicação, vai passar 5, 10 anos, 15 anos e a sua vida não vai mudar. Vai ser a mesma dificuldade, 5, 10, 15 anos. É como se você estivesse preso, se sentindo numa prisão sem muros. Se esse vídeo faz sentido para você, eu vou deixar o link da nossa mentoria aqui embaixo. Você digita eu quero. Não deixa, gente, de curtir e seguir o canal. Muitas pessoas veem nossos vídeos, curtem nossos vídeos, mas não estão seguindo o nosso canal. Pessoal, estamos juntos. Grande abraço para todos.